Olá, está começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo, que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos mostrar o doc Portuguesa Sim Senhor, feito pelo jornalista Luiz Henrique Passos, formado pela Universidade Mackenzie. Ele entrevistou alguns torcedores da Lusa que comentaram sobre os altos e baixos do clube. Vamos assistir? Roda aí, Portuguesa Sim Senhor. Você mete o dentinho. Toca a bola no meio da caneta do Índio. Forte o Denner pra cima da cara do Santos. Olho no lance. É da Portuguesa. Confira comigo no replay. Foi um golaço de craque. Um gol de placa no Canindé. Eu nasci em Portugal, na cidade de Leiria, que é o centro da região onde existiram as aparições de Fátima. Mas vim para o Brasil muito garoto, com 10 anos. E estou aqui desde isso. E a partir dos 10 anos ganhei uma doença terrível, que é torcer para a Portuguesa. Se bem que naquele tempo era muito fácil torcer para a Portuguesa, porque a Portuguesa tinha o maior time, não era só do Brasil não, o maior time do mundo. Ela dava para a seleção nacional do Brasil 4 jogadores indiscutíveis. Eu não poderia dizer que comecei a torcer para a Portuguesa. Foi uma coisa trazida de família. Comecei a vir nos jogos com meu pai, vinha com meu tio, com meu pai, com a minha família mesmo. E eu posso dizer que eu comecei a torcer para a Portuguesa desde que eu nasci. Que vinha para cá desde criança, quando era criança, vinha para assistir os jogos, ficava no clube. Mas torcer para a Portuguesa foi desde que eu nasci, posso dizer assim. É como se fosse um integrante da família. Acho que mais ainda por se tratar de algo que foi passado assim, de pai para filho, eu torço, obviamente, por causa do meu pai, da família, mas a importância é como se fosse um parente mesmo. Duvido que um torcedor do Palmeiras, um torcedor do Corinthians faria metade do que o torcedor da Portuguesa faz, pelo que está passando, Série B, Série C, Série D atualmente. E o torcedor da Portuguesa é um torcedor diferente pela sua paixão, por ser um torcedor abnegado, de seguir a Portuguesa aonde for. Eu, como torcedor, já fui em vários jogos fora de São Paulo. Eu não lembro quando eu comecei a torcer para a Lusa, porque eu já nasci torcendo, né? Porque meu avô começou a frequentar, né, desde que ele veio de Portugal. E aí ele passou a paixão pro meu pai e desde pequena eu e meu irmão, a gente tem o costume de ir no Canindé, de frequentar os jogos, as festas.
Então eu não tem um dia que eu comecei a torcer por causa de um jogador, por causa de um ídolo, por causa de algum título em especial. A gente começou a torcer porque veio da família, como se fosse o nosso sobrenome, assim. Não tem tamanho, assim, né? Como que você vai descrever uma paixão que você tem, né? É difícil. Por mais que a gente sofra, acho que o amor tá acima disso. Não é, pra gente não é só um time, acho que... Então, o amor que eu sinto é indescritível, porque, sei lá, pode passar o tempo que for, pode cair pra onde for, que não muda. Não sei porquê. Eu queria que mudasse, queria ter raiva, queria parar, mas não dá. É alguma coisa, não dá pra explicar. Acho que na barriga da minha mãe. Já nasci torcedor da Portuguesa, né? Então, a curiosidade que eu digo é assim, eu nasci na Beneficência Portuguesa, o meu pediatra era o Dr. Eduardo Campos Rosmaninho, que foi presidente do Conselho da Portuguesa, o homem que idealizou o museu. A minha primeira visita, saindo do hospital para casa, ir para a primeira vez no médico, foi com 13 dias lá no consultório dele, e de lá eu vim para o Canindé. Então, assim, minha primeira saída para qualquer lugar fora o consultório médico foi a Portuguesa. Com 13 dias eu estava aqui e aí meu pai me tornou sócio. Nasci um torcedor da Portuguesa. Meu pai é daqui da Portuguesa, minha família também, isso vem de avós. Então, foi coisa de nascer e estar aqui. Tanto que com 3 meses de idade eu já estava entrando no campo com jogadores. Acho que como 90% da torcida é de família. Acho que a tatuagem que eu fiz na perna foi a minha maior loucura. Não contei pra ninguém, foi uma vontade que eu já tinha há muito tempo, decidi fazer e aí cheguei em casa, mostrei pros meus pais, acho que foi a minha maior loucura, foi essa. Levar a Portuguesa para sempre comigo. A grandeza da Lusa foi os grandes homens que nós tivemos. A Portuguesa chegou a passar grandes crises. E na ocasião, a colónia portuguesa era muito forte. Em 1927, só para vocês verem um exemplo de superação, a Portuguesa estava para acabar, por causa de dificuldades financeiras. Então fizeram uma Assembleia Geral para acabar com a Portuguesa. Então se resolveram lá os normais, os homens que tinham tomado conta e dizem, não temos condições de sobreviver, tá? Então ficou decidido que iam acabar, que íamos acabar, a Portuguesa iria acabar. Aí, depois de terem todos resolvido, um se levantou e disse o seguinte, se é para acabar, que acabe nas mãos de um português. Esse homem chamava-se Carlos de Castro, foi eleito presidente, recuperou a Portuguesa e ela continuou. Então, é um exemplo de superação. Melhor momento? Já tiveram alguns, né? Por incrível que pareça. Dentro de campo e fora de campo, acho que já teve. Mais fora do que dentro, né? Mas dentro de campo, com certeza foi em 2011, né? Com o Campeonato Brasileiro da Série B, o Barcelusa, né? Que ficou conhecido aí pelo Brasil inteiro. Todo mundo... aquele ano, eu acho que o melhor time foi a Portuguesa, né? Dos grandes, assim. Porque eu ia pra escola e aí todo mundo falava, nossa, Barcelusa, não sei o quê, nossa, tá indo bem, hein? Mas que novidade, né? A gente tem time, a gente é capaz de ser assim. Então foi muito legal aquele ano, porque saía com a camisa, todo mundo falava, Barcelusa, Barcelusa. Então foi um momento muito especial aquele. Jogadores da Portuguesa recebendo a medalha de ouro pela conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, o retorno à Série A. 1 a 1, os jogadores vão passando pelo pódio. Montado aqui no estádio do Canindé, o Edno exibe com orgulho a sua medalha. Jogadores da Portuguesa comemorando este título e o retorno depois de 3 temporadas ausente. Que eu lembro de fato assim, acho que 2011. Foi depois, acho que depois de 96,
foi o grande feito da Portuguesa, tirando os feitos lá da década de 50, quando a Portuguesa foi campeão em São Paulo, foi esse título de 2011 da Série B. E o Marco Antônio levanta a taça. O momento mais esperado da noite acontece no Canindé. A festa é toda sua, torcedor da Portuguesa. Curta muito esse momento histórico, inesquecível e memorável. Muito legal, né, Luana? Super. Agora nós estamos com o jornalista Luiz Henrique Passos, produtor do doc que a gente acabou de assistir. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. O que te motivou a fazer esse doc sobre a Lusa? Qual que é a sua relação com o clube? Minha família veio de Portugal. Meus avós são portugueses. Que legal. E toda a minha família torce para a Portuguesa por parte de pai. Então a minha ligação com o clube é desde antes de nascer. E eu sempre pensei em trabalhar com esportes para estar próximo da Portuguesa também, de alguma forma. E, na verdade, quando eu comecei o TCC, eu não queria falar só sobre a Portuguesa. Mas aí eu fui encontrando o meu caminho e decidi que seria bem legal falar sobre a Portuguesa no momento que ela está vivendo agora, né? Seria bem interessante. Sim. E foi difícil documentar, né, essa fase ruim que o clube está passando, assim, de maneira imparcial? Com certeza, né? A gente, por exemplo, eu entrevistei o presidente da Portuguesa. Eu mesmo queria fazer algumas perguntas para ele, tipo... O atual. O atual. Uhum. Para saber como que ele vai resolver a Portuguesa, né? Como que ele vai tirar a Portuguesa do buraco. Então foi de certa forma difícil a gente gravar lá com o presidente, com os torcedores também. Todos os torcedores se emocionaram muito falando da Portuguesa. Então é uma coisa que pra gente é um sentimento muito forte. Então tiveram momentos ali bem emocionantes. Você falou sobre reerguer o clube. Para você, como a Portuguesa pode ser reerguida? É difícil porque tem muitas pessoas ali que eles não querem largar o osso. Eles ficam lá, se você olhar a história da Portuguesa, tem gente ali 30 anos dentro do clube, que é diretor ainda. O futebol mudou, os tempos mudaram e a Portuguesa ficou no passado. E hoje em dia o futebol não tolera mais amadorismo. Então, enquanto o pessoal lá não se unir e querer de verdade tirar a Portuguesa do buraco sem ego, sem vaidade, a gente vai continuar sem divisão e até um possível fim, né, da Portuguesa. E como foi a produção do doc, o processo de edição, como que foi esse passo a passo? Então, como o Mackenzie, o TCC a gente faz individualmente, os próprios professores disseram que quem quer fazer documentário, precisa contar com o apoio de outras pessoas. Namorada, amigos. Eu fui atrás de pessoas eu tenho amizade com pessoas que são donas de produtora. Inclusive, para um monte de gente da minha sala, eu indiquei eles. E eles me ajudaram todo o processo de gravação, de edição e até no roteiro. A gente trabalhou junto nisso. E sem o suporte de outras pessoas no Mackenzie, não tem como fazer o documentário sozinho, é bem difícil. Então eu contei com a ajuda de outras pessoas também. E Luiz, essa foi a maior dificuldade que você encontrou para montar o doc ou qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade é quando a gente está contando com os outros, a gente precisa ter tudo certinho, sim, a data certinha para não ter problema, né? E a gente conciliar os entrevistados com a disponibilidade de quem estava ajudando a gravar, não era bem fácil, assim. Então foi meio que na correria mesmo. E eu gostaria de gravar mais coisas da Portuguesa, dos jogos, mas como a Portuguesa já estava eliminada do campeonato, não tinha mais jogo, então acabou sendo mais aquela coisa interna mesmo, assim. Como você pode escrever assim, o sentimento de documentar, né, algo que está tão ligado a você, como teu time do coração, por si só? Para mim é um prazer eu poder falar sobre a Portuguesa. Não tem um dia da minha vida que eu não fale sobre a Portuguesa, que alguém pergunta sobre a Portuguesa para mim. Então, eu documentar isso de uma forma que emocionou as pessoas, para mim foi um prazer falar sobre a Portuguesa. E quando você chegou na ilha de edição, você já não tinha as imagens dos jogos. Qual foi a dificuldade para cobrir o documentário, a fala dos torcedores e tudo mais? Então, eu quis pegar mais a parte emocional do clube. Quis pegar a parte mais emocional do clube, assim. Por exemplo, tem uma parte que o entrevistado Bruno, ele fala que o maior sonho da vida dele era ele levar o filho dele para assistir o jogo da Portuguesa. Porque todo mundo estava com medo do Canindé acabar, de vender o Canindé, e ele falou que ele não sabe se isso vai acontecer um dia dele poder levar o filho dele. Então, aconteceu até uma história legal, a gente ficou sabendo essa semana que ele vai ser pai.
E eu espero que a Portuguesa dure até lá, né? Para ele poder levar o filho dele até lá. Em relação ao Canindé, você acredita que a maior expectativa de melhora do clube é vendendo o estádio ou não? Para curar o caixa, né, digamos assim. Sim. Essa é uma pergunta bem difícil. Tem que ser gente que estuda isso para saber mesmo, porque a única coisa que restou da Portuguesa é o terreno. O Canindé. Uhum. Se a gente perder o terreno, a gente pode acabar o clube, porque a gente não vai ter mais a identidade, não vai jogar no Pacaembu, que o custo é muito alto. A gente tem que trabalhar. Eu acho que a salvação está dentro do terreno da Portuguesa, isso eu tenho certeza. Mas eu não sei se é vender. Não sei, a gente tem que procurar investidores que queiram usar parte do clube, mas não vender. Igual uma saída interessante é que o Palmeiras fez com a W Torre. É uma alternativa interessante. Mas tem que tomar muito cuidado, porque na Portuguesa tem muita gente com interesses próprios. Então, é uma coisa bem complicada. Bem complicado, né? E você é a favor do tombamento, do terreno, ou também então, a parte precisa ser estudado? A parte do tombamento, essas últimas semanas tá tendo uma campanha da torcida Portuguesa querendo fazer o tombamento. Só que tá dividida, tem torcida que não quer e tem torcida que quer. Então, assim, o problema do tombamento é que se tombar ali, os investidores não vão poder construir lá as coisas. Antigamente, no ano passado, tinha um investidor falando que ia construir um shopping lá. Então, se tiver o tombamento, não pode ir mais investidor. Mas, ao mesmo tempo, o tombamento pode ser a salvação para não ir a leilão. Sim. Então, é uma coisa que eu mesmo, assim, eu não sei ter uma resposta muito clara sobre o que eu queria. Você fica bem dividido, né? Bem dividido, porque tombar vai salvar, não vai vender para ninguém, não vai a leilão. Mas também pode, já está tudo acabado lá, está tudo deteriorizado. Então, precisa de alguém lá renovar, porque a gente não vai conseguir sair sozinho disso. A dívida é muito alta. E voltando aos personagens, foi difícil encontrar esses torcedores? Foi difícil selecionar, escolher quem você colocaria no doc? Não, isso aí foi a parte mais fácil, porque como eu convivo lá toda semana, são amigos próximos. Eu sabia que se eu perguntar da Portuguesa, ainda mais que a Portuguesa o ano passado aqui ficou sem divisão, eu sabia que todo mundo ia se emocionar. E eu peguei justamente as pessoas que eu sabia que vivem lá dentro, igual eu vivo, igual a gente cresceu junto. Então, essa foi a parte mais fácil, encontrar pessoas para falar Portuguesa. Alguns dos personagens falaram de fases boas e ruins, né? Lembraram da Barcelusa e também do tapetão da Portuguesa, né? O tapetão do Fluminense. Eu queria saber se você acha que tem alguma relação, esse episódio específico, algum outro, com a fase atual da Lusa, né? O que desencadeou, de fato, essa crise que a Lusa tem vivido? A Portuguesa vem mal das pernas desde o começo dos anos 2000. O primeiro rebaixamento da história da Portuguesa foi aquele junto com o Palmeiras, que foi em 2002. De lá pra cá, já vieram vários rebaixamentos. Só que o caso Everton do tapetão, com certeza foi a cereja do bolo para o nosso fim. Você acha que o Everton... tem torcedores que atribuem toda a fase por si só ao Everton, né? Você acha que a culpa, de fato, é dele? É do Meia? Eu não posso afirmar que a culpa é dele. Complicado, né? Eu não posso afirmar, mas eu também não acredito 100% que ele esteja inocente. Você fica meio em cima do muro, meio em cima do muro. Mas eu acho que a culpa da Portuguesa estar sem divisão não é culpa só do caso Everton, porque o caso Everton aconteceu em 2013, a gente já está em 2018 e a Portuguesa caiu todas as divisões possíveis. Esse ano, no Paulista da Série 2, a gente quase caiu para a Série 3. Lógico que é muito recente e o clube ainda está uma bagunça depois daquilo. Só que a gente precisa voltar, precisa esquecer um pouco o caso Everton. Tem que investigar, investigar, mas a gente precisa, se a gente não se une e esquecer o caso Everton para a gente subir, a gente vai acabar morrendo, vai ficar sem nada. Já que a gente está falando um pouquinho sobre culpa, você acha que a mídia influenciou de alguma forma na fase que a Portuguesa está passando? Com certeza. Eu acho que o rumo do jornalismo esportivo mudou nos últimos anos. É bem difícil, por exemplo, não mostra nem os gols dos times do interior no Globo Esporte, que é o principal canal. Não mostra os gols dos clubes no Campeonato Paulista, assim. Dá pra ver que a mídia cada vez menos fala dos clubes menores.
E a Portuguesa, por ser um clube de São Paulo, que tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, o espaço é menor ainda para a Portuguesa. É bem raro falarem na Portuguesa. E a minha principal crítica à mídia, no caso Everton, foi que a mídia não investigou o que aconteceu de fato. Até agora ninguém sabe o que aconteceu. Arquivaram o caso Everton e ficou por isso. Se pessoas venderam alguma coisa, essas pessoas têm que ser presas. E quem também aceitou ser comprado tem que ser preso também. A única coisa que se ferrou foi os torcedores e a Portuguesa. Todo mundo passou impune sobre isso. Bom, Luiz, está muito legal e a gente tem muita coisa ainda para te perguntar. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Espaço Universitário. Não saia daí. Voltamos com o Espaço Universitário. E o documentário de hoje traz depoimentos de torcedores da Portuguesa. Isso mesmo, Yara. Vamos assistir? O doc é Portuguesa Sem Senhor. Roda aí a segunda parte. Vi. Primeiro foram os Rio São Paulo. No Rio São Paulo era uma disputa que se fazia entre os grandes clubes do Rio e de São Paulo, porque na ocasião Minas Gerais e o Rio Grande do Sul ainda não tinham representatividade nenhuma. Era a mesma coisa que ser campeão do Brasil. E nós fomos duas vezes, 51, 52 e 55. E realmente foi uma grande conquista. E depois nós fomos o primeiro clube, não fomos o primeiro clube a fazer excursão, mas fomos o clube que realmente levantou a imagem do futebol brasileiro na Europa. Então nós fizemos a primeira grande excursão em 51, derrotamos o Atlético de Madrid, campeão da Espanha, dentro do próprio campo deles. O pior momento da história da Portuguesa, esse momento atual que o clube passa. Os tristes são esses rebaixamentos, né, constantes que nós tivemos. Esses aí eu quero lembrar um dia que essa página passou, mudou e a Portuguesa não vive mais essa situação. Desde o final de 2013, né, que a gente foi para um pesadelo e parece que não acordou mais, até agora, assim, a gente está se perguntando, a gente se perdeu no caminho, em algum lugar aí a gente se perdeu depois do tapetão, né, de tudo que fizeram com a gente foi indo ladeira abaixo e ainda não acordou do pesadelo, a gente está esperando acordar ainda, porque tá difícil. Então acho que o pior momento foi o tapetão, que foi um escândalo, assim, a gente não consegue engolir aquilo, não consegue passar borracha, porque não tem como, alguma coisa tem que ser feita, né? Tinha que ser feita, mas parece que todo mundo já esqueceu, acabou, e pra gente fica as consequências, né? Que até hoje a gente tá sofrendo aí com isso, então o momento não está fácil ainda, né? Mas a gente sempre tem que lembrar das coisas boas, do amor e tentar ir com a Portuguesa onde ela estiver. Nós somos uma UTI hoje, tá? E eu digo assim, UTI, respirando por aparelhos. E eu não posso tirar o paciente daqui para que ele vá até o fórum resolver um problema, tal quando ele está aqui, praticamente imobilizado. Então vamos sair primeiro da UTI para depois nós fazermos caça às bruxas. Tal, é isso daqui. E eu espero que isso possa acontecer dentro da minha gestão. Tal, quem sanou a Portuguesa vai ter que ser responsabilizado. Tal, não interessa quem. Pode ser até o Papa, com perdão, a santidade, mas prejudicou a Portuguesa, vai ter que ser punido. Agora, de que forma nós vamos fazer, eu não sei. Nós precisamos de provas até para conseguir punir alguém. A Portuguesa vive o pior momento da história do clube. Rebaixada para a Série D, pode ainda perder o estádio do Canindé, o principal patrimônio rubro-verde. Não pensar em pisar no Canindé, talvez acho que seria a maior dor da minha vida. Pode ser comparada com a perda de qualquer familiar, eu acho. Porque isso aqui é o quintal da minha casa, o Canindé é o quintal da minha casa. Eu
era criança, eu vinha cortar o cabelo no Canindé. Tinha um cabeleireiro aqui no Canindé. Então, de domingo, era 8 horas da manhã, eu chegava no clube, ficava jogando bola. Meu pai no clube, conversando. E tinha fim de semana que eu vinha cortar o cabelo no Canindé. Saía daqui todo sujo, de jogar bola no terrão. Então, não me vejo sem isso daqui. Já pensei em desistir. Mas talvez foi uma coisa que passou 1 minuto na minha cabeça. E depois a gente sabe o amor que a gente sente aqui, tudo que a gente vive aqui. Então, desistir eu acho que pouca gente vai fazer isso. Não tem explicação, vale a pena. E se eu explicar como vale a pena, por que vale a pena, eu vou estar, né, não sei, me contradizendo, porque é inexplicável mesmo. Mas a única coisa que eu sei é que não tem como mudar, não tem o que fazer. Pode acontecer o que for, né, Deus me livre acabar, que eu acho que não vai acabar nunca, com o amor que a torcida tem. Com tanta gente que ama, que vive pela Portuguesa, eu tenho certeza que nunca vai acabar, né? Então, sempre vai valer a pena e eu sempre vou estar torcendo, com certeza. Sempre vou estar vestindo essa camiseta, não importa o que aconteça. Nós revelamos aqui Djalma Santos, revelamos Julinho, revelamos Denner, Enéas, Ricardo Oliveira, Zé Roberto, Marinho Pérez, todos, Leivinha, Servílio, tudo revelados. Nós tínhamos uma pesquisa feita de todos os jogadores que jogaram na seleção brasileira numa determinada época. Agora caiu porque nos últimos anos nós não temos feito nada. Numa determinada época, de todos os jogadores que tinham defendido a seleção brasileira, 8% tinham jogado na Portuguesa. E 4% dos 4% tinham sido revelados na Portuguesa. Hoje em dia, você fala que torce para a Portuguesa, o cara ri da sua cara. Mas por que você torce para a Portuguesa e tal? E é algo que é de família, algo que vem, que está enraizado dentro da gente. A gente fica até emocionado de falar da Portuguesa, porque é algo que realmente é importante na nossa vida. A existência da Portuguesa na minha vida fez toda a diferença. No meu crescimento, na minha índole, em tudo. Portuguesa é muito importante para mim. Meu maior sonho acho que hoje seria trazer, por exemplo, meu filho. Quando eu tiver meu filho, trazer ele aqui no Canindé. Todo mundo tem o sonho de ganhar título. Talvez a Portuguesa ela saia um pouco desse quadro de tem que ganhar título. Lógico, tem que ganhar. Mas talvez o meu maior sonho é a sobrevivência disso daqui. Eu poder estar na arquibancada com meu filho, chegar assim, levar ele, pôr ele aqui em cima e falar, tá vendo? Isso é o que eu levei do meu pai, do meu avô. Sou português assim, senhor. CBF. E pra vitória celebrar, uma cerveja eu vou tomar. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Tem aquele, vamos usar, vamos ganhar. Eu sou do time que vai ser o campeão. E pra você eu vou cantar. Ó Portuguesa, para sempre eu vou te amar. Nossa, já me emociona, né? Só de cantar. Meus filhos vão saber todos, de cor. Eu não fico lá na torcida cantando, mas sempre que dá a gente canta, né? Com o coração. É isso, né? A gente se emociona porque é um sentimento muito sincero. Realmente isso aqui é muito importante, a gente dá muito valor. Todo mundo que canta lá dá muito valor, né?
tem vários cantos, né? E esse me emociona mesmo, porque não importa o que aconteça, para sempre eu vou te amar, né? Então, acho que é isso. É um amor mesmo eterno. Que eu amo a Portuguesa, velho. O amor que eu sinto por ela. Como se fosse a minha mãe, meu pai. É isso. Desculpa, velho. Fico emocionado, mas é isso. Eu amo muito isso aqui. Isso aqui faz parte da minha vida. A minha luz, eu falaria, o que é que você fez com a minha vida? Porque tem que ser louco mesmo continuar. Muita gente desiste, mas eu não desisto em hipótese nenhuma. Eu gostei muito, Yara. E você? Gostei bastante também. Para falar um pouquinho mais sobre a produção desse doc, a gente continua aqui com o jornalista Luiz. Como foi a produção desse trabalho em relação à editoração e roteirização? Então, o roteiro eu construí junto com o meu professor e com os amigos também. O meu professor ajudou bastante, por exemplo, ele falou que seria bem legal ter uma opinião feminina, uma pessoa mais velha falando, as pessoas jovens, e a opinião do presidente da Portuguesa também era bem importante. Então a gente construiu o roteiro de uma forma que ficaria emocionante, mas também que tinha que ter a explicação de alguém de dentro da Portuguesa atualmente. Então a gente pegou diferentes tipos de pessoas. Plural, né? Bem plural. E misturou num trabalho para ficar emocionante. E atingiu suas expectativas? Ah, com certeza. Eu recebi muito elogio por parte da torcida da Portuguesa. Que legal. Na faculdade também eu recebi mais elogios do que eu até esperava. Eu saí com a nota máxima do documentário. Que sonho, né? E foi uma coisa que eu fiquei até de certa forma surpresa, assim, porque por falar da Portuguesa eu acreditava que não seria uma coisa que atingia tão relevante. Tanta atenção das pessoas, assim, e eu consegui, tipo, trazer a paixão do torcedor Portuguesa para as pessoas, então isso foi bem legal. E você faz parte da torcida organizada ou mesmo trabalhou no clube? Sim, eu entrei na torcida organizada para tocar bateria com meus primos. A Leões da Fabulosa, Isso, certo? Leões da Fabulosa. Eu entrei em 2007. De lá para cá, teve alguns anos que eu fiquei mais ausente, teve anos que eu fiquei mais próximo, mas eu sempre fiz parte nos jogos de ficar na Leões da Fabulosa para apoiar a Portuguesa, para cantar o jogo inteiro, tocar bateria, viajar também atrás do time.
essas coisas, não precisa ser de torcida organizada para fazer isso. Mas eu sou uma daquelas pessoas que querem estar apoiando os 90 minutos da Portuguesa, custe o que custar. Ah, legal. Então eu faço parte ainda. E eu trabalhei na Portuguesa recentemente, o ano passado, durante 6 meses, na assessoria do clube. Foi uma experiência legal, né? Que eu tinha acabado de sair da faculdade. Serviu muito como experiência assim, para conversar com diversos jornalistas, diversos programas diferentes também. Eu sempre estava lá ajudando, auxiliando. Estar na Portuguesa, no meio da Portuguesa também é um sonho, né? Assim, trabalhar dentro do clube que você ama. E serviu para mim foi muito importante para mim para ter experiência na área esportiva da comunicação. E qual a importância da torcida nessa fase de jogos ruins, essa fase difícil que a Portuguesa está passando, para se reerguer, para voltar a ser a Portuguesa, a Lusa? Então, uma das coisas que mais me deixam triste é a ausência da Portuguesa da torcida portuguesa depois do caso Everton. Eu vejo muitas pessoas que eram próximas a mim, que iam todos os jogos, assim como eu, que se afastaram do clube depois daquele caso Everton. Eles meio que desacreditaram do futebol, assim, da Portuguesa. E isso é mais triste para mim do que os próprios rebaixamentos. Porque para a gente acender de novo a paixão dessas pessoas não é fácil. A Portuguesa precisa ajudar a trazer as pessoas de volta. Então, isso é uma das coisas que mais me deixa triste na Portuguesa, que as pessoas se afastaram. Talvez com uma diretoria que mostre que está trabalhando sério. Não precisa ser campeão, mas que mostre que está tentando trabalhar sério. Com pessoas sérias dentro da Portuguesa, talvez as pessoas voltem. Mas do jeito que está andando, está afastando cada vez mais. E como ex-assessor da Lusa, como que você avalia o jornalismo esportivo atual, né? E o clubismo, por exemplo? Então, o jornalismo esportivo atual eu acompanho muito, assim, tem bastante discussão na internet. Eu, particularmente, não gosto, eu acho que tem que ter pessoas engraçadas no meio esportivo, não tem que ser jornal, tipo... É editoria da emoção, né? Sim, mas eu acho que tem que... Eu vejo o jornalismo esportivo muito engraçadinho, assim, eu vejo que assuntos importantes não são investigados. Por exemplo, o caso do tapetão da Portuguesa é um assunto que a mídia esportiva tinha que investigar, mas preferem só ficar fazendo piadinha com o jogador, essas coisas. Eu acho que tem que ter as duas partes, tanto a parte do entretenimento e a parte do jornalismo que a gente tem que apurar. Então, eu vejo que o jornalismo esportivo hoje está meio que tentando se encontrar aí. Mas eu acho que a parte das brincadeirinhas vai vencer, porque é o que dá audiência. Verdade. E trabalhar com jornalismo esportivo, você só trabalhou na Portuguesa ou posteriormente a isso você trabalhou de alguma forma com jornalismo esportivo, com futebol? Atualmente você trabalha nessa área? Não, atualmente eu não trabalho nessa área. E da área esportiva mesmo só foi na Portuguesa. Você pretende voltar? Você acha uma área sim, difícil? Claro. Talvez não para a Portuguesa, mas eu pretendo trabalhar na área esportiva, que eu fiz jornalismo por conta disso, para trabalhar com esportes. E é uma área difícil? Todas as áreas são difíceis. Então a gente tem que estudar bastante, a gente tem que estar sempre antenado nas novidades que tem por aí. E trabalhar com esportes é uma parte mais leve do jornalismo. Bom, você mencionou o caso Everton, né? A gente já estava para voltar nesse assunto, porque um dos ex-presidentes, né, o Manuel da Lupa, disse em uma entrevista dada no último ano, se não me engano, né, em 2017, que a mídia foi totalmente parcial e que o STJD, né, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, acabou prejudicando a Lusa. Se não fosse a Lusa, talvez o tratamento seria diferente. O que você acha disso? Uma coisa eu tenho certeza, que se fosse o Corinthians que tivesse uma seleção da Portuguesa, o Corinthians não tinha caído. Ou qualquer outro clube de São Paulo aí, dos 4 grandes. Ou no Fluminense. Naquele ano, caiu o Fluminense e o Vasco para a Série B. Jamais a CBF ia deixar cair 2 cariocas, ia desvalorizar o campeonato deles. A sede da CBF fica no Rio de Janeiro. Sim. Então, só que eu acho que o Manuel da Lupa, ele não tem que culpar só a mídia, não tem que culpar os outros, ele tem que também culpar as pessoas que estão lá dentro. Porque se isso aconteceu, foi culpa também das pessoas lá de dentro da Portuguesa. E até agora ninguém sabe quem foi. E eu tenho certeza que essas pessoas que fizeram isso continuam lá.
Vamos falar um pouquinho de algo alegre. No documentário a gente viu torcedores cantando. Acho que você perguntou qual era o canto preferido. Qual que é o seu canto de torcida preferido? Tem alguns cantos que são recentes, que demonstram o quanto a gente ama a Portuguesa, aconteça o que acontecer. Isso é bem legal. Eu gosto de cantos que criticam a CBF. Acho que a gente tem uns 2, 3 cantos que criticam a CBF. Eu acho que todas as torcidas do Brasil teriam que criticar a CBF, não só da Portuguesa, porque o que eles sabem que o futebol brasileiro é um absurdo. E o canto que eu mais gosto é o que a gente fala que com a nossa união vamos voltar à Série A. Esse é um canto que eu, com mais um grupo de amigos, a gente... essa música aí, tal, legal. Algumas torcidas na Europa cantavam, a gente adaptou a letra pra gente. Ah, legal. E fala assim que com a união da torcida, a Lusa não vai acabar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se unir em prol da Portuguesa. Bem inspirador, né, Luiz? Você acha que a Lusa volta pra Série A em breve? Vamos dizer assim? Olha, pra ser bem sincero, não vai voltar em breve. Não vai voltar em breve, porque o que a gente vê aí é muita competência, não tem profissionalismo nenhum. As pessoas que estão lá dentro, às vezes até elas estão bem intencionadas, só que elas não trabalham com isso, elas não têm capacidade de trabalhar com isso. A pessoa, na Portuguesa, tem muito uma coisa que as pessoas acham que só porque são bem-sucedidas nos comércios delas, elas acham que podem trabalhar na Portuguesa. Só que não é assim que funciona. Muito delicado, né? Eu acho que a gente não volta tão cedo. Bom, Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. O programa de hoje está acabando. Você gostaria de deixar algum contato? Gostaria de deixar o meu e-mail, lenhenrique.pg@uol.com.br, e qualquer coisa é só chamar lá que eu respondo. Muito obrigada, Luiz. Obrigado a vocês. Obrigada pelo convite. Bom, e o programa de hoje termina por aqui. Se você tem algum documentário que queira exibir, é só enviar para o e-mail tv@câmara.sp.gov.br. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, tá bom? É Espaço Universitário SP. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.